Saudações, essa é a disciplina de comandos e acionamentos elétricos, aula 3. Nesta aula, no capítulo 3, vamos estudar sobre seccionadoras e chaves de partida manual. Então, nesta aula vamos ter uma pequena introdução, seccionadoras de gaveta e painel, chaves de partida manual para motores monofásicos, chaves de partida manual para motores trifásicos, representação e interpretação de diagramas de chaves manuais. Continuando esse assunto também, vamos continuar estudando chaves de partida manual, proteção de circuitos e motores e segurança na instalação, especificação de chaves manuais e seccionadoras, exercícios de fixação. Introdução. Esta aula destaca alguns dispositivos seccionadores de circuitos trifásicos, muito utilizados em sistemas elétricos, e as chaves de partida manual, pouco usadas quando nos preocupamos com a proteção do motor e quando a segurança na operação é crítica, mas muito utilizadas quando o assunto é baixo custo. Para fixação de conteúdo, vamos apresentar atividades que envolvem a partida de motores monofásicos e trifásicos com chaves de partida manual ainda encontradas no mercado e principalmente em universidades geralmente sucateadas, que não têm equipamentos novos ou que não se investe, onde o dinheiro para manter, os burocratas que fazem as licitações é maior os salários desses burocratas e os auditores, que fiscalizam, do que o próprio material comprado, ou seja, o salário normal deles é maior geralmente do que o que eles compram para a instituição, o que é uma ironia, principalmente quando se trata, por exemplo, de segurança, por exemplo, às vezes o material protegido do patrimônio é maior o gasto com a segurança terceirizada do que o próprio patrimônio que eles protegem, É isso que acontece geralmente. Em particular, as seccionadoras ou seccionadores facilmente encontrados em centros de controle de motores ou CCM, instalados em gavetas ou em painéis elétricos de pequeno, médio e grandes portes. Não serão estudados a fundo os sistemas de partida por enquanto. Vamos manter o foco nas chaves de partida e como elas realizam as conexões que permitem suas funcionalidades. Aqui do lado mostra alguns centros de controle de motores de baixa tensão da WEG. Para projetos e instalação de chaves manuais e seccionadoras em máquinas e equipamentos, o estudante, o profissional ou o curioso deve consultar a norma regulamentadora NR12 e as normas aplicáveis como a NBR 5410. E não devemos esquecer também da NR10, a BNT 5410, é muito importante quando a instalação é em baixa tensão. A NR10 tem como objetivo garantir a segurança e a integridade dos trabalhadores. A norma implementa medidas de controle e preventivas para profissionais que atuam com instalação elétrica ou instalações elétricas e serviços na área. Quais áreas? Geralmente de gestão, transmissão, distribuição, consumo, projeto, montagem, assim como operação de manutenção das instalações elétricas, trabalhos realizados nas suas proximidades também. Segundo a NR12, é de responsabilidade do empregador adotar medidas de proteção para o uso seguro de máquinas e equipamentos, ou seja, é a empresa que deve garantir a saúde
e a integridade física dos trabalhadores. É óbvio, né, que o trabalhador também tem que ficar muito atento. Se ele esperar apenas para um empregador, né, a sua garantia de saúde e integridade física, ele pode, né, sofrer danos irreparáveis aí, ou acidentes. Você tem que também exigir, né, e estar bem atento às normas, né, e também às próprias ações. A NR12 exige que sejam consideradas medidas de proteção coletiva, administrativas ou de organização do trabalho, de proteção individual. Então, vamos iniciar, né, o primeiro item, que é seccionadores de gaveta e painel. Seccionadores são chaves utilizadas para cortar a energia aplicada a um circuito, separando-o da linha ou fonte de tensão, para que o circuito possa ser submetido à intervenção de maneira mais segura. Eles têm sido largamente utilizados em projetos de CCMs, Centro de Controle de Motores, para seccionamento de gavetas, com relação ao seu barramento de alimentação, para possibilitar o desencaixe da gaveta, sem riscos de desconectá-la do barramento, com partes ainda energizadas. Então, aqui tem um exemplo de gaveta para esses centros de controle de motores, ou de comando de motores. Gaveta GEW110, ou seja, da WEG, para partida direta de motores. Essa gaveta ela pode ser encaixada num CCM, como mostrado aqui na figura ao lado, né? Ela pode ser encaixada aqui, fica bem organizado, evita, né, contaminação elevada por poeira ou umidade, né, e segurança também com relação a choques elétricos. E o design também fica bastante reconfortante, né, e agradável. Podemos encontrar no mercado seccionadores sob carga, que suportam operar com o equipamento em funcionamento, e os seccionadores sem carga, que só devem ser operados com toda carga desligada, ou seja, principalmente quando a carga é indutiva, né? O operador deve ficar muito atento a esta informação ao trabalhar com chaves, pois operar seccionadores sob carga sem que tenha esta aptidão é um prenúncio de um acidente grave. Os seccionadores também podem ser instalados dentro de painéis, em que as conexões elétricas são realizadas e a manopla de comando instalada na porta, né, do lado de fora, por fora do painel. Então aqui é um exemplo que fica para fora essa parte, né, de acionamento, né, essa manopla. Aqui é outro exemplo, que apenas uma parte fica para fora do painel, apenas essa, né, alavanca, ou seja, muito mais seguro para a operação. Os diagramas a seguir demonstram duas chaves seccionadoras que desligam as 3 fases aplicadas à gaveta através dos conectores de barramento, sendo uma delas uma seccionadora com fusível. As duas seccionadoras devem operar sem carga, isto é, desliga-se o circuito de força através do circuito de controle, abre-se a seccionadora e depois desencaixa-se a gaveta dos conectores de barramento. Vamos ampliar essa figura, que é das seccionadoras. Então, na figura, as gavetas estão representadas por duplo traço ou tracejado. Os seccionadores levam 3 fases para os circuitos de força e controle dentro da gaveta. Então aqui tem o circuito de força e controle,
o outro circuito de força e controle, duas chaves. Esta aqui aqui é uma gaveta seccionadora, né? Cada uma dessas é uma gaveta seccionadora. Então, observe aqui que aqui tem uma chave, né? F, ela não tem fusível, né? Aqui é o ponto de contato, aqui conexão do barramento, né? E aqui o seccionador afusível. Então, note que aqui permite a abertura e a chave tem um fusível acoplado também, né? Então, essa chave tem um detalhe a mais, né? Ou uma tecnologia a mais, que é o fusível da chave seccionadora, dessa chave seccionadora da direita. Vamos ver agora a chave de partida manual para motores monofásicos. São três os tipos principais: partida direta, reversora e série paralela. Claro que tem outras, mas essas aqui são as principais. A chave de partida direta apenas conecta a tensão de alimentação ao motor, sendo possível, portanto, ligar e desligar o motor com a chave. A chave reversora permite ligar e desligar o motor em ambos os sentidos de rotação. Tanto na chave reversora quanto na chave de partida direta, tem-se a corrente de partida normal do motor, ou seja, a corrente de partida geralmente é elevada, né? 7 vezes, 6 vezes maior do que a corrente nominal de regime permanente. Um pico de corrente muitas vezes indesejado. Então aqui temos exemplos de chaves manuais. Então aqui tem uma chave estrela triângulo manual. Note aqui no detalhe que tem aqui um triângulo e aqui estrela, né? Então primeiro o operador empurra a chave para o lado direito, o motor parte em Y. Depois que ele atingiu uma velocidade razoável, o operador volta a alavanca para o lado esquerdo, né? Para o lado certo, para o delta, né? Ela fica no meio num ponto de neutro, né? Relativamente sem conexões elétricas nem no delta e nem no Y. Assim também evitando, né, um curto-circuito. Não são contatos deslizantes, né, que se mantém um contato elétrico para mudar de lado. Porque se mantivesse, teria um curto-circuito, né, entre fases. Aqui tem uma chave reversora tripolar, 32 A da Krauss. Ela permite a reversão para a direita e para a esquerda. Ou seja, eventualmente poderia ter, né, em conjunto, as duas trabalhando em conjunto, essas duas permitiria, né, fazer uma estrela triângulo e revertendo para a direita e para a esquerda, né? Aqui tem uma chave reversora tripolar, 32 A da Krauss, para a esquerda e para a direita, né? Ela permite a reversão do motor. Aqui tem uma chave seccionadora tripolar sob carga, 250 amperes, 500 volts de corrente alternada. Ergon Fuse 250 da Siemens. Veja que ela é uma chave com fusíveis, né? Tem lá os fusíveis lá dentro, dá para ver os fusíveis NH. E o preço que eu encontrei aqui no Shoptime por R$ 4.061,51. Vejam aí, né? O preço de uma chave dessa. Chave rotativa é um componente de manobra eficiente e de baixo custo, utilizado para alimentação, inversão de rotação e manobras de motores. Aqui é um exemplo de chave, né? Que pode também ser utilizado para inversão de rotação ou né, inversões de fase, né? Para motores trifásicos, né, funciona invertendo duas fases, resulta na inversão da rotação de motores trifásicos. De baixo custo, como vimos, nem sempre é verdade, né? A reversão do motor monofásico com capacitor de partida é feita invertendo a ligação do enrolamento de partida ou, popularmente, trocando o 5 pelo 6.
o 5 por meia dúzia, ou às vezes o 5 pelo 8, né, dependendo do motor. Então, observe aqui bem, aqui os enrolamentos estão em paralelo, ou seja, estão conectados para funcionar o motor em 127 volts ou 110 volts. Para fazer a inversão, né, eles invertem esse circuito aqui, né, vejo que inverteu o capacitor e o indutor mudaram de lado, né, mas o indutor com relação ao lado de cá, entre o 5 e o 6. Mas notem, na verdade os elementos são estáticos, né, estão fixos dentro, né, daquela protuberância do motor, ou seja, externa. O capacitor, entretanto a chave centrífuga fica interna ao motor, está acoplada ao eixo para ela poder, né, mudar de direção, desconectar, quando o motor atinge velocidade quase nominal. Então, na verdade, essa inversão aqui não se faz com os elementos, né, mas apenas com a conexão. Então, a conexão elétrica que inverte apenas os cabos, né, os terminais dos cabos. Então, não é exatamente como ele desenhou, né, invertendo os elementos, mas inverte-se as ponteiras, né, as pontas dos cabos. A chave reversora manual, mostrada ao lado, deve realizar exatamente essa tarefa. O que fazemos é levar até a chave os cabos correspondentes ou necessários para que ela execute a ligação, sob comando do operador ao acionar o seletor rotativo. Esse seletor rotativo. É importante salientar que em série, com o enrolamento de partida, temos um interruptor centrífugo, que só voltará a fechar quando o motor estiver quase parado, né, para os motores monofásicos. Portanto, para inverter a rotação do motor monofásico, é preciso esperar que ele pare. Quando a corrente de partida se torna um problema, podemos utilizar chave série paralela, que é especial, cuja função é reduzir o pico de corrente na partida de motores monofásicos. Ou seja, esse aqui é o truque para o motor monofásico. Geralmente, para os motores trifásicos, é estrela-triângulo, né? Assim como outros métodos mais complexos, como inversor de frequência, chave compensadora. A chave executa essa tarefa ligando os enrolamentos do motor monofásico em série quando o operador desloca a alavanca para posição de partida. Após o operador perceber que o motor alcançou velocidade considerável, né, quase nominal, ele passa a chave para a posição paralelo ou de serviço. Então, notem aqui que primeiro, eu vou ampliar a figura, né? Aqui, notem aqui as duas posições possíveis, né, do diagrama para série paralela. Vou ampliar. Agora, ampliando a figura, fica mais fácil de ver. Então, note que as bobinas principais, nesse caso aqui, olha, entre 1 e 3, os terminais 1 e 3, a bobina está em série com a bobina, né, 2 e 4. Né, que os terminais 2 e 4 da bobina, né, dessa bobina. Claro que tem esse desvio aqui, né? Esse desvio ele só existe durante a partida, né? Por quê? Porque a chave centrífuga aqui, né, essa aqui, ela fica aberta, ela interrompe, né, quando o motor alcança uma certa velocidade. Então aí sim fica em série essas bobinas, mas no início não fica em série exatamente, né? Fica um circuito misto, essa parte aqui fica em série com o resultante, né, desses dois ramos. E depois que ela alcançou velocidade, o motor alcançou quase velocidade nominal, aí a chave, né, de partida manual faz a conexão para ficar dessa forma aqui da direita, né, ou seja,
fica as duas bobinas principais em paralelo. E essa parte aqui, né, sai do circuito, essa parte que desconecta, né, só essa parte aqui desconecta, né, que é a chave centrífuga, mas como o circuito é aberto, então não faz efeito a existência do capacitor depois em regime permanente, se for um motor de regime permanente, né, com capacitor se for um motor que o capacitor não é de regime permanente, se for um motor com regime permanente, um capacitor às vezes, né, ou se forem dois, um permanece em regime permanente e não sai do circuito. A tensão da rede deve coincidir com a tensão do motor ligado em paralelo. Ou seja, se o motor em paralelo for de 10 volts, aí é possível fazer a partida, né? Se for em 220, aí o motor tem que ter capacidade de receber 440, né? Ele tem que ter duas tensões, uma 440 e uma 220. Ou seja, a tensão da rede deve coincidir com a menor tensão do motor. Note que ao ligar os enrolamentos de trabalho, ou os enrolamentos principais do motor, em série, quando na posição de arranque da chave, reduzimos a tensão sobre as bobinas e sobre os enrolamentos de partida também. Com a redução da tensão, reduzimos a corrente de partida, o objetivo da chave. Mas também há uma redução do torque considerável. Após a partida, deve-se observar o desempenho do motor e quando ele atingir aproximadamente 90% de sua velocidade nominal, passa-se a chave para a configuração paralelo, ou seja, posição de serviço ou de regime permanente. Chaves de partida manual para motores trifásicos. São apresentados 4 tipos, sendo partida direta, reversora, estrela triângulo e para motores de 2 velocidades. Iniciamos pela chave de partida direta, que, como na chave monofásica, apenas conecta as 3 fases da rede após os fusíveis ao motor, ou seja, conecta ao motor após os fusíveis. A chave reversora executa a mesma função de partida do motor, porém em 2 sentidos de rotação. A reversão é feita pela chave invertendo 2 das 3 fases que chegam ao motor. A chave estrela-triângulo tem a mesma função da chave série paralela monofásica e operação semelhante. Na chave estrela-triângulo, os enrolamentos do motor levados até a chave são conectados em estrela no arranque. E o operador da chave, ao notar que o motor desenvolveu velocidade considerável, passa a chave para a posição triângulo. Então aqui está um exemplo de chave estrela-triângulo, como já vimos, eu expliquei, né? E aqui está o diagrama quando as bobinas do motor estão em estrela e em triângulo. Vou ampliar. Então, como já vimos algumas vezes, então aqui a posição das bobinas do motor trifásico estão em estrela e aqui quando estão em triângulo, ou seja, se alterarmos a posição geométrica das bobinas, podemos obter uma estrela sem desconectar eletricamente e aqui podemos obter um triângulo facilmente sem desconectar eletricamente as bobinas, apenas fazendo um rearranjo geométrico, né? Nunca podemos confundir posições geométricas com posições elétricas, ou seja, o paralelismo elétrico é diferente do paralelismo geométrico em geometria. É importante ressaltar que a passagem de estrela para triângulo deve ser feita no momento adequado, motor com pelo menos 90% da velocidade nominal.
sob pena de ela perder a função e não haver redução da corrente de partida. Para a utilização da chave estrela-triângulo, o motor deve ter no mínimo 6 pontas, possibilidade de ligação em estrela e em triângulo, e a tensão em triângulo do motor deve coincidir com a tensão nominal da rede. A corrente de partida em estrela é aproximadamente igual a 1/3 da corrente de partida direta do mesmo motor, se a chave for aplicada corretamente. Agora vamos falar da representação e interpretação de diagramas de chaves manuais. Na representação esquemática da chave de partida manual, é comum mostrar sua funcionalidade interna, isto é, a ligação entre contatos internos e a relação com as conexões externas. Tudo para facilitar o entendimento do funcionamento da chave. Nas atividades serão apresentadas as funcionalidades de algumas chaves comerciais. Então aqui tem um exemplo, né, de chave manual trifásica de partida direta nas posições desligada e ligada, ou seja, aqui simplesmente, né, a ação da alavanca, né, ou do dispositivo de manobra só faz a separação, né, mecânica entre os contatos elétricos, ou seja, aqui está a posição 0, onde elas estão os contatos estão afastados de cada uma das fases, da fase R, da fase S e da fase P. E aqui os terminais, né? Terminais da bobina, terminal 1, terminal 2 e terminal 3. Ou seja, o motor está apenas ligado em Y, né? E aqui, né, existe um aterramento para a chave, né, e ao motor também. E aqui, depois de acionado, né, passa a chave para a posição ligada. Então, ela apenas faz, né, o contato elétrico entre, né, as fases R, S, T, ou L1, L2 ou L3, né, que é a linha. Simplesmente isso. E conecta simultaneamente aqui, né, as bobinas do motor, né, que chegam, que vão até o motor. Chaves de partida manual, proteção dos circuitos e motores e segurança na instalação. Quem utiliza uma chave de partida manual provavelmente está considerando o custo. Por isso, a proteção do motor acaba ficando em segundo plano. A chave de partida manual recebe alimentação dos fusíveis de proteção do circuito e, como sabemos, fusíveis não trazem a proteção ideal para o motor. Disjuntores comuns também não fariam a proteção adequada do motor contra sobrecargas. A instalação de um disjuntor motor, que é aquele disjuntor próprio para o motor, que vista em outra aula, aumentaria muito os custos do conjunto, destruindo a principal razão para esse tipo de acionamento. Quem instala uma chave de partida manual deve estar ciente de que os métodos de proteção justificáveis não são 100% eficazes. A proteção contra curto-circuito pode ser garantida por fusíveis ou disjuntores, mas não há como instalar uma proteção contra sobrecarga de baixo custo, pois não temos circuitos de controle para desligar, isto é, não há como instalar relés térmicos comuns ou mesmo contatos de protetores térmicos, porque eles atuam no circuito de comando, ou seja, o circuito de comando precisa de contatoras. Então, para eles poderem atuar, seria necessário ter contatoras para o acionamento, né? E não apenas essas chaves de partida manual. Que não deixa de ser manual também, né? Precisa da botoeira para partir. Mas pelo menos pode ser a distância, né? Seria, né, uma evolução da partida direta próxima à carga, né? Então a distância pode ser maior, porque o circuito de controle demanda baixa corrente, né, elétrica, e os circuitos podem ficar mais longe, né, do que os circuitos de força, porque é mais barato os cabos de comando, corrente mais baixa, né, secções menores. A utilização da chave manual
deveria ser associada com a possibilidade de o operador acompanhar o funcionamento do motor, garantindo que ele possa desligá-lo em eventuais sobrecargas. Ou seja, o operador tem que ficar muito próximo ao motor, né, para ele ver se o motor realmente partiu, se alcançou a velocidade nominal, se houve uma sobrecarga, né? Outro ponto importante é quando falta energia e posterior restauração da energia, né? Ou seja, se a energia voltar e a chave é manual, a energia volta e a máquina religa, né? Então é um risco, né, para se alguém for fazer a manutenção. Quanto ao aspecto segurança, deve ter extremo cuidado. Pois a chave pode estar na posição ligada quando a energia é restaurada e o motor partirá sem intervenção do operador, ou seja, pode ocorrer acidentes gravíssimos, né? Por isso que a contatora é mais segura, porque tem que haver um novo rearme, né? Tem que ter um rearme para ela ligar o motor novamente. Então a energia pode acabar, mas quando voltar o motor não liga automaticamente, né? Especificação de chaves manuais e seccionadoras. A aula anterior deu atenção especial aos conhecimentos básicos para as especificações de dispositivos de proteção. Esses conhecimentos podem ser utilizados novamente para especificar a proteção de um sistema de partida com chave manual. A especificação de chave é muito simples. Basta ter as informações de potência da chave, de tensão e corrente do motor e consultar a tabela de fabricantes como as representadas em seguida. Então aqui tem uma tabela que apresenta chave, estrela, triângulo manual, chave reversora manual. Vamos ampliar. Então, nessa primeira aqui temos duas espécies, né? Dois tipos de chave, estrela, triângulo, né? Aqui o código do produto, que a princípio não interessa. Capacidade elétrica, 40 amperes, uma de 40 amperes para motores de 10 CV, 10 cavalo vapor, e pode ser conectado em 250 volts. Esse aqui é uma chave menor, de 30 amperes, com 7 cavalos e meio de potência e 250 volts. Aqui uma chave reversora manual, tem a função de realizar uma reversão naturalmente e mais capacidades, né, elétricas, seja de 15 amperes com CV, 15 amperes com CV e meio em 250 volts, 25 amperes para motores 3 CV e 25 amperes 3 CV, 30 amperes ou 5 CV. Por que vai até 5 CV? Justamente aí, né? Acima de 5 CV, quando o motor parte com carga mecânica conectada ao eixo, razoável, né? Quase nominal, é necessário fazer, né, um método de partida especial, né? A norma requer, a norma NBR 5410, que se faça pelo menos uma partida estrela-triângulo ou uma compensadora, né? Chave compensadora. As seccionadoras são especificadas de maneira semelhante pela corrente, que devem suportar capacidade de curto-circuito e tensão. Casos especiais em que a seleção dos fusíveis da seccionadora ou a necessidade de uma seccionadora com câmara de extinção de arco elétrico para manobras com carga, né, cargas indutivas, né, são atendidos com consulta ao fabricante e catálogo específico para o correto dimensionamento do dispositivo. Então, vamos aos exercícios de fixação. Por que não podemos abrir uma chave seccionadora antes de desligar o circuito motor ou a carga instalada? Pergunta 2. Qual a função da chave série paralela para o motor trifásico ou monofásico? Por que é necessário esperar a parada do motor monofásico
para que seja possível a sua reversão por meio da chave. 4. Qual a finalidade da chave estrela-triângulo manual? 5. Porque há casos em que não podemos partir o motor diretamente com tensão nominal do fechamento de regime permanente. 6. Na tabela apresentada, qual a capacidade de corrente de uma chave para motor de 3 CV? 7. Faça uma pesquisa sobre chaves manuais e sua utilização no Brasil. Vamos à atividade. Atividade 2. Instalação e teste de chaves manuais. Nessa atividade sugerida, são verificadas as funcionalidades de algumas chaves de partida manual encontradas no mercado. Dentre elas, as chaves apresentadas no diagrama, como chave reversora monofásica, chave reversora trifásica, chave estrela-triângulo manual. Em conjuntos didáticos, as chaves manuais são de pequeno porte, compatíveis com a potência do motor e o sistema de proteção dimensionado para as condições do conjunto. O teste deve ser executado com supervisão de um profissional habilitado, BA5, e deve-se usar os equipamentos de proteção individual, norma regulamentadora vigente. Nas chaves reversoras, são verificadas as correntes de partida, corrente nominal e de reversão. Nas chaves que proporcionam redução da corrente de partida, verificadas e anotadas as correntes de partida, corrente nominal e de transição da posição de partida para a posição de trabalho nominal da chave. Os valores medidos devem ser comparados com as especificações do motor e com valores de correntes esperados com a aplicação da chave. Exemplo: chave de partida estrela delta, estrela triângulo, manual para um motor de indução trifásico de 1 CV e 4 polos. Claro que um motor de 1 CV não requer pela norma, né, o uso de chave estrela triângulo, mas é possível, né, fazer a aplicação. Resultado do teste. Dados do motor. Então, primeiro, anotando os dados, né? Corrente nominal 3,4 amperes em 220 volts. A corrente IP sobre N, que é a corrente de partida sobre a corrente nominal, deu 4 vezes o valor com carga. IP em vazio, corrente de partida em vazio, sem aplicação da chave, deu 5,7 amperes. A plena carga teríamos 13,6 amperes. IP em Y, corrente de partida em Y, 3,7 amperes em vazio, ou seja, houve uma redução significativa usando o teste estrela-triângulo. Olha que resultado muito importante, laboratorial, né? E transição. Na transição a corrente foi de 3,9 amperes em vazio, manteve o padrão. A corrente nominal em delta, 1,8 amperes em vazio, inferior à corrente nominal da placa. Ou seja, a carga no motor deve ser muito pequena, né? Então inferior ao que foi obtido, né, ou dado na placa para o regime permanente. Nota: as reduções nas correntes em vazio serão inferiores ao que se espera da chave. Afinal, o motor está trabalhando sem carga mecânica conectada ao eixo, tendo como conjugado resistente apenas seus próprios componentes mecânicos, como o momento de inércia do eixo durante a aceleração, atrito e ventilação. Então, vamos agora visualizar, né, algumas dessas chaves mecânicas, né, manuais, e ver como é o princípio de funcionamento
por dentro, né? Vamos fazer as conexões aqui via, né, desenho na tela para entender melhor. Então, aqui primeiro temos, né, houve um erro aqui do autor, né? Ele colocou aqui no motor 3, né, 3 esse tio, né, que indica que é corrente alternada, né? Mas na verdade esse motor aqui é monofásico, então ele se enganou, né, ao colocar 3, né, e esse símbolo aqui, esse motor não é trifásico, é monofásico. Então, primeira conexão aqui é, né, uma chave, né, uma chave manual para ligar um motor, né, motor monofásico. Então, primeira coisa, o fechamento do motor 2 com 1. Então, o 2 com 1 já está ligado, né, aqui embaixo tem uma anotação, já está ligado de forma permanente o 2 com 1. Aqui, 2 com 1, durante, né, para esse caso. E o 3 com 4. Então, eu já coloquei aqui 2 com 1, 3 com 4. Então, o primeiro conjunto a ser ligado é esse de cá, né? Esse da esquerda, né? Depois eu passo para esse da direita. Então, a primeira conexão que temos que observar é que o primeiro cabo aqui, ó, que é ligado, que liga ao neutro aqui da fase, né? Esse é o neutro. Então, ele vem e conecta o neutro a esse cabo aqui, né? A esse ponto de contato. Mas esse ponto de contato, ele vem e distribui aqui, ó, para o terminal 6 do motor. Terminal 6 do motor. Então, vamos supor que tem um neutro. Então, vamos falar que aqui tem um cabo neutro. Então, o primeiro contato é com o neutro aqui, ó, o 6. Né? Então, o primeiro estágio, né, da conexão da chave manual. E depois ela continua, né, e conecta com o 1, com o terminal da bobina 1. Então, esse neutro continua e conecta com o terminal 1, né, do motor. Então, conecta lá em cima, aqui em cima. Certo? Agora, com outra cor, né? Vamos pegar o fase em vermelho. Então, vamos partir aqui da fase. A chave, quando está conectada aqui, a fase vai estar, ó, a fase R está conectada a esse terminal aqui, dentro da chave, né? Para esse primeiro estágio, né? E conecta com o terminal 5. Então, vamos falar que tem aqui uma fase. Aí vai conectar o terminal 5. A fase, qual fase? Fase R. E essa conexão continua e conecta ao terminal da bobina 4. Então, a fase aqui continua, conecta ao terminal da bobina 4, terminal 4 aqui. Ou seja, notamos claramente que aqui, nesse primeiro aqui, estão em paralelo, né? As bobinas estão em paralelo. Então ela está em paralelo. Agora essa chave faz o que? Ela é uma chave série paralela ou de reversão do motor monofásico. É o que vamos observar quando analisar essa segunda parte aqui, né, desses contatos da direita, quando ela muda de estado para a direita, né, para a direita ou para a esquerda. Aí os contatos são esses, a análise, né? Vamos analisar no próximo slide. Então primeiro aqui a fase R chegou no terminal 5. E o neutro no 6. Vamos guardar essa informação. Quando a chave é levada para o lado direito, vamos ver qual o efeito, esse lado direito aqui, né? Qual o efeito nas conexões do motor. Então, primeiro vamos pegar aqui a cor azul para representar o neutro, né? Que seria o correto. Então, partindo agora a cor azul e passando direto aqui, ó, até esse contato de cá, ignorando esse da esquerda. Então, o fio neutro, o cabo neutro, ele vem, continua aqui, né, quando esse contato é feito, e conecta a posição 5, ou seja, a bobina 5 do motor. Então, vamos supor que tem um neutro. Se o 5 está de cima, então vamos pôr o neutro, né, do lado de cima agora. Então, conectou ao 5. Lembre que o neutro, no slide anterior, ele estava embaixo. Agora o neutro está conectando ao 5. Veja bem. Claro, para ser fiel, o neutro tinha que ficar embaixo, né? Para ficar, né, seguindo a mesma configuração, né?
Você não vai mudar a rede elétrica quando fizer o acionamento. E aqui o cabo neutro continua e conecta a bobina 1. Veja, conecta a bobina 1 agora. Claro, lembrando, né, que os terminais aqui embaixo, o 2 e o 3, são conectados, já estão conectados, né? Está dizendo lá. Não é dizendo que está conectado de fábrica, mas para esse propósito aí ele já foi configurado para ficar conectado o tempo todo, o 1 e o 2 e o 3 e o 4. Então o cabo neutro chegou até a terminal 1. Claro que seria a mesma coisa ele chegar ao terminal 2, né? Então ele conectou o terminal 1, o neutro. Então o neutro conectou ao terminal 5 e ao 1, conforme aqui eu já desenhei. Agora, o fio, quando encosta os contatos, a fase R, né? A fase R aqui, que vem aqui, lá da L1, né? Ela conecta onde? Segue aqui. Ela conecta ao quem? O terminal 6. E depois segue para o terminal 4. Então, se aqui embaixo tem agora a fase, está aqui embaixo a fase R, né? Ela vai conectar onde? Ao terminal 4. Claro, tanto faz se conectar só o 3, né? No caso aqui. E ao terminal, como eu desenhei, ao terminal 6. Então, concluímos claramente que essa chave aqui é a chave que inverte o sentido de rotação do motor monofásico. Por quê? Porque aqui está a bobina auxiliar do motor monofásico, o interruptor centrífugo, o capacitor e a bobina auxiliar. Então, fica muito evidente nesse diagrama a conclusão que chegamos. Agora vamos analisar essa outra chave aqui e vamos ver o que ela faz, né? Vamos ver. Então, pela configuração que eu já deixei aqui, provavelmente, né, é um motor agora trifásico de fato. Entretanto, esse motor trifásico, ele está apenas com 3 terminais, né, disponíveis, né, e o terra aqui só. Então, claro que ele já deve estar conectado 2 terminais. Agora, quais? Quais terminais que já devem estar conectados? Então, vamos pegar uma primeira fase. Vamos pegar, por exemplo, a fase vermelha, a fase R. Então, vamos vir aqui, fase R. Ela vai conectar primeiro aqui nesse contato do lado direito, né? E ela segue até onde? A fase R, ela segue aqui, vem aqui e conecta ao terminal 3. Então a fase R está aqui, justamente aqui, e conecta ao terminal 3, como está aqui na figura, justamente na figura. Simples, né? Agora a fase azul, ela sai aqui, a fase S, vem aqui e conecta ao terminal 2. Então a fase S conecta ao terminal 2. Então, exatamente aqui, ó, a fase S conecta ao terminal 2, justamente. E a fase verde, ela sai aqui, e é no caso a fase T, vira aqui, e a hora que os conectores, os contatos encostarem, ele liga no terminal 1 do motor. Então a fase T conecta no terminal 1. Logo, notamos que é uma partida direta, né? E esse primeiro ponto, sem nenhum, né? E ele vai girar provavelmente para um sentido, né? Vamos supor que o sentido vamos supor o sentido horário, né? O rotor vai girar o sentido horário. Agora vamos fazer a análise quando a chave é deslocada para o lado direito, né? Direita e esquerda, né? Agora vamos ver aqui, ó, né? Aqui tem a posição direita, inclusive está aqui, né? D, e aqui esquerda, O, E, né? E no meio O, que é tipo open, né? Aberto ou neutro. Vamos agora, né, fazer a conexão da chave vermelha, né? E agora do lado direito. Então a vermelha, a fase R, continua aqui, agora do lado direito, e vem aqui, e agora
essa chave permanece direta e olha, chega no próprio terminal 3 vermelho, então não mudou nada, essa aqui permaneceu fixo em vermelho, o terminal, né, que chega à fase 3, terminal 3. E claro, obviamente, o motor ficou interligado às outras extremidades da bobina, né, das bobinas aqui no meio, né. Agora vamos pegar a fase azul, que é a fase S, e seguir, né, a conexão, quando ela está para o lado direito. Então, seguindo aqui, ela vai agora para a fase verde, ao terminal 1, o verde. Então, o azul agora, ela vai para o terminal 1. Então, ela vem para o terminal 1 agora, o azul, olha, mudou de posição. Logo, nessa mudou de posição, o que vamos concluir? Agora, o terminal verde, ele saiu aqui, ó, que é o T, veio aqui, passou no contato e chegou no 2. Ou seja, agora o verde chega, em vez de chegar no T, ele chega no 2 aqui agora. O que vai acontecer? O motor, houve uma inversão de fase entre o que? O verde, né? A fase verde veio para aqui, ó, a posição, a T veio para a posição S, e a S foi para a posição da T, né? Como podemos mostrar aqui, ó. Esse veio para cá, né? E o verde, a verde T foi para cá, para S, ou inversão, ou seja, o motor vai girar para o sentido anti-horário, né? Sentido contrário, sentido esquerdo. Então essa é a segunda chave. Vamos agora a outra chave mais complexa. Vamos ver agora, né, qual a configuração. Então vamos partir da chave vermelha de novo, né, e vamos analisar o lado O, o lado de esquerdo, depois o lado direito da chave dos contatos, né, quando cada um é acionado separadamente mecanicamente, né. Então partimos aqui na fase R, Red. Partimos aqui, descemos aqui nesse espaço pequenininho e chegamos no terminal 3. Então a fase R, né, aqui chegou e conectou ao terminal 3. Agora a fase azul partiu aqui, né, partiu aqui a fase azul S, RST. Então partiu aqui e conectou ao terminal 2. Então, azul agora, né, conectou ao terminal 2. E a fase verde partiu aqui, passou pelo T, virou aqui e foi para o terminal 1. Então, a T foi para o terminal 1. Entretanto, tem mais 3 terminais, né? Vejam aí. Então, vamos, como eles são comuns, como eles estão todos interconectados aqui, ó, vamos falar que quando houver a conexão elétrica aqui, ó, vai conectar o 4 junto com o 5, junto com o 6. Então, vai conectar quem? Quando houver essa conexão aqui, vai conectar aqui no centro das bobinas o 4, vai conectar o 6 e vai conectar o 5. Né? Ou seja, essa é uma partida, um contato elétrico, né, que faz o motor ficar fechado em Y, ou seja, a partida Y. E vai para qual depois manualmente? Vamos ver, né? Talvez é o triângulo. Vamos ver se forma um triângulo. Então, para ver se forma um triângulo, vamos analisar o lado direito agora. Então, quando a chave é passada manualmente para o lado direito, a fase aqui em vermelho chega aqui, né? E desce aqui e vira aqui e conecta onde? Olha, conecta aqui, ó, na fase 3. Então vamos pegar, né, o vermelho, né, novamente e conectar ele na fase 3 aqui. Só que ele segue, né? A fase 3 segue e vai aonde? Para qual contato? Contato 5. O contato da bobina, né? Do terminal 5 da bobina. Então, essa conexão aqui, ó, houve essa conexão aqui, agora só que ele continua aqui, ó, para a bobina, o terminal 5. A chave vermelha conectou lá. Agora vamos a azul. Quando a azul, que é a fase S, conecta aqui, ela desce aqui, vira aqui e conecta ao terminal 2, o terminal, né,
da bobina, terminal 2, né? A fase azul. Ao 2, então a azul aqui, ó, conecta ao terminal 2. Exatamente. Só que ela segue, né? Ela segue e conecta aonde? Observe bem. Ao terminal 4. Ela seguiu e foi para o terminal 4. Ela continuou aqui, ó, e foi para o terminal 4. Ela continua a conexão elétrica quando os contatos se fecham lá. E agora a fase verde, ela segue, né? A fase verde, a fase T, vira aqui, ó, e conecta o terminal 1. Então, conectou o terminal 1 novamente, né? Terminal 1. Só que ela segue e conecta onde? Olha lá, ela segue até lá embaixo, conecta ao terminal 6. Então, ela conecta, ela vira aqui, ó, e conecta ao terminal 6. Ou seja, o centro desse Y ele não se encosta das bobinas. Então, quando essas chaves mecânicas se fecham, né, para forma o quê? Isso aqui formou um Y. Formou um Y geométrico, mas na verdade foi um delta. Basta redesenhar as bobinas, né, alinhando elas com os vértices, que você vai notar que formou um delta. Olha, só alinhar elas aqui, ó, que formou o quê? Um delta perfeito, um delta geométrico. Mas o que importa é o delta elétrico. Nós não somos geômetros, né? Ou de geometria. Somos elétricos, né? Da eletricidade, eletricistas, engenheiros eletricistas. Então, note que formou um delta, né? Simples assim, a chave estrela triângulo manual. Então, a chave estrela triângulo manual é que dá a base para a chave estrela triângulo feita por contatoras. Jigajitake sorewa subteno itopte desu. Moi jaja samik chesnik pravil. Voitse, ребята.